Pessoas que nunca ouviram o Evangelho não podem ser salvas. A fé em Cristo, ela é necessária para a salvação. Porque não é qualquer fé que salva, mas o objeto da fé que salva. Então, é o objeto da fé, que é Cristo, que salva. Então, não adianta eu ter qualquer fé. E o apóstolo Paulo, ele dirá o seguinte em Romanos 10, versículo 13 a 17. Ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Paulo logo vai perguntar: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí ele vai concluir: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, a mensagem da palavra de Cristo, ela é essencial para que alguém invoque corretamente o nome do Senhor. A teologia natural, ela sim pode revelar alguns aspectos da sabedoria, do poder de Deus, mas ela não revela ao homem a cruz. Ela não revela ao homem a necessidade de arrependimento e de crença numa pessoa histórica que morreu e ressuscitou. Ora, afirmar que todas as pessoas podem ser salvas sem crer na fé em Cristo, na mensagem específica de Cristo, despreza o sangue dos mártires que foram para lugares distantes, perigosos e morreram por lá a fim de divulgar o Evangelho. Ora, por que eu iria para um lugar, me submeter até à morte, para que pessoas fossem salvas, se essas pessoas poderiam ser salvas de outro modo? Aliás, para que Cristo morreria se as pessoas poderiam ser salvas também de outro modo? Né? Então, rejeito totalmente essa ideia de que uma pessoa possa ser salva sem a mensagem específica de Cristo. É possível que ela seja salva sem ouvir a mensagem de uma pessoa. Por exemplo, é possível que ela receba uma revelação angelical do Evangelho. É possível que o próprio Cristo apareça para ela e pregue o Evangelho. É possível. Agora, dizer que ordinariamente alguém, somente pela luz da natureza, porque conseguiu discernir alguns atributos de Deus, ela vai ser salva? Não concordo, porque isso despreza a própria cruz de Cristo e a própria mensagem do Evangelho. Veja bem, um pecado só que você comete, você se torna culpado de todos, como fala São Tiago. Mas um acerto não faz você ser certo em tudo. Então não é porque alguém acertou alguma coisa sobre Deus, que aquela pessoa conhece de fato a Deus e está pronta para ser salva. Eu também rejeito essa ideia de que alguém possa ser salvo por meio do uso da razão e obter alguma informação por meio da revelação geral, pelo simples fato de que a Bíblia ela estabelece a exclusividade de Cristo para a salvação. Não existe salvação fora de Cristo. Não há uma alternância para alguém ser salvo, além de ser salvo em Cristo. Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação. João 14,6 diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo é o único caminho para a salvação e ninguém pode ser salvo por outro meio além do Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso, rejeito essa ideia porque acaba transformando a salvação em algo possível a ser alcançado por meio de uma obra natural. Então, por meio do bom uso da razão, eu obtenho alguma informação verdadeira sobre Deus e, a partir disso, eu sou merecedor de uma graça sobrenatural. E isso é nada mais, nada menos do que um semipelagianismo. Ou seja, eu realizo certa coisa em direção a Deus e Deus ele me recompensa com uma graça sobrenatural. Então, por esse motivo, eu rejeito essa ideia. Bem, esse assunto é absolutamente espinhoso, pouquíssimo explorado em língua portuguesa, e eu acredito que nós não podemos dar uma resposta simplista. Para se ter ideia, o último material que foi publicado em língua portuguesa foi no ano 2000, e de lá para cá tivemos aí um período de aproximadamente 25 anos sem nada a respeito deste tema que tem implicações
cristológicas, soteriológicas e missiológicas. A pergunta é a seguinte: a fé em Cristo é necessária para a salvação? O indivíduo precisa crer em Jesus para ser salvo? Bem, se eu disser que todo aquele que não ouviu sobre Jesus estará condenado, logo, as crianças que morrem antes da idade da razão, os mentalmente incapazes e até mesmo os crentes pré-messiânicos, ou seja, os do Antigo Testamento, estarão irremediavelmente perdidos, porque eles não criam em Cristo, uma vez que Jesus não existia enquanto personagem histórica. Ele é o verbo pré-existente, mas que passa a existir em um momento da história. Eles eram salvos no Antigo Testamento, sempre foi e sempre será pela graça mediante a fé. Gênesis 15:6 diz que Abraão creu em Yahvé, ele creu em Deus e por isso ele foi justificado. Paulo reitera isso em Romanos, capítulo de número 4. Então veja, a fé em Cristo será exigida daqueles que têm condições de fazê-lo. É importante que se diga que Jesus é a base ontológica para a salvação, de maneira que todo indivíduo que foi salvo na história da humanidade foi pelos méritos de Cristo, tenha ela ciência disso ou não. Os crentes pré-messiânicos foram salvos pelos méritos de Jesus, ainda que não os conhecessem. Strong, em sua teologia sistemática, diz que é possível receber um presente sem conhecer o seu remetente. Então, nesse sentido, o que nós precisamos considerar? É necessário crer em Cristo para ser salvo? Sim, em contextos em que isso é possível, você precisa crer em Cristo, porque rejeitar a Cristo significa condenação. Mas aqueles que não têm condições de fazê-lo estão tendo contato com Deus que se revela por outros meios, tais como revelação geral, providência, senso de moralidade, até mesmo aspectos culturais vigentes que apontam para o Deus criador e que salva. Assim como um relógio aponta para a existência de um relojoeiro, da mesma maneira a criação aponta para um criador. E aqueles que em contato com o Deus que se faz conhecido, caso o invoquem, poderão ser salvos, tal como os crentes do Antigo Testamento que não conheceram Jesus. Então perceba, não advogamos salvação por ignorância, porque ninguém é ignorante acerca da existência de Deus, Romanos 1:19 em diante. Não advogamos salvação por inocência, porque ninguém é inocente, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O que defendemos é a possibilidade, não em todos os casos, mas a possibilidade de alguém eventualmente, ao se deparar com essa revelação que é dada a esse indivíduo e invocando o Senhor, pode, portanto, desfrutar de justificação. A gente vai discorrer um pouco melhor nesse bloco. Naturalmente, nós temos por certo que a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Desde o Antigo Testamento, Deus ele se revela com a humanidade e culminando em Cristo nos últimos dias. Temos, por certo, a revelação geral, basicamente, o texto de Sefer Mismolei Davi, Salmo de número 19, verso 1, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós temos, por certo, que a criação ali é a proclamação, a pregação do Deus Criador, a manifestação dele para a humanidade. As Escrituras são reveladas e a revelação progressiva dentro do seu contexto é a manifestação do Cristo que é o ápice, o ato definitivo e suficiente da salvação e a justiça de Deus suficiente do sacrifício de Cristo. Temos por certo que essa posição, conhecida como exclusivismo restrito, é mais uma inferência por parte de alguns calvinistas do que propriamente explícita por Calvino. O texto de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 19, declara, no versículo 19 ao 20, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, claramente se entendem e se veem pelas coisas que são feitas, de modo que são inexcusáveis. Paulo afirma que a revelação natural ela é suficiente para responsabilizar e a inexcusabilidade pressupõe que havia uma saída que foi recusada. Dentro dessa concepção, Paulo está tratando a respeito da manifestação de Deus desde o período da criação do Antigo Testamento, passando por Israel, aplicando-se as profecias a Cristo e simplesmente os crentes pré-messiânicos, como bem disse o professor Kaique, receber essa revelação de forma individual e cada um vai ter de confessar individualmente a sua recusa diante do Senhor. Tanto é que a lei moral é incutida no ser humano. Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, eles são lei para si mesmos,
os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando com eles a sua própria consciência. Paulo descreve gentios sem lei escrita que segue a lei natural. Implica que serão julgados de acordo com a luz que tiveram, segundo o contexto bíblico. Então, naturalmente, nós temos por certo que o Código de Hammurabi, na sexta dinastia babilônica, ninguém o falou ou ninguém ensinou, não havia lei esta do Pentateuco, não havia simplesmente um pregador ali, literalmente, mas já tinha a lei moral que era errado assassinar, matar, roubar, entre outras coisas.